Olá a todos, vamos começar uma interpretação e um estudo de um mapa pensando no balanceamento dos elementos. Depois nós vamos falar um pouquinho também sobre as casas envolvidas, que é uma coisa lá para frente, mas que já dá para quem tem alguma noção perceber que a gente pode pensar também nessas casas que estão envolvidas. Mas vamos lá aos elementos e a contagem dos elementos. Esse é o mapa de uma pessoa que trabalha com educação. Ela tem a formação dela em psicologia, mas trabalhou a vida toda com escola e educação. Então, trabalha com gente, com troca, com informação, com estudos, com pesquisas e com a parte toda intelectual. Vamos lá? Vamos começar a análise por elementos. Vamos falar sobre o elemento fogo. Ela tem a Lua no signo de Áries, contando 3 pontos para o fogo. O Marte também em Sagitário, também fogo, contando 2 pontos. E Netuno em Sagitário, então, contando 1 ponto. Vamos para a contagem total. Lua em Áries com 3 pontos, Marte em Sagitário com 2 pontos, Netuno em signo de fogo, Sagitário com 1 ponto. Totalizando então 6 pontos. Vamos falar agora sobre o elemento terra. Aqui nós temos o touro, no ascendente, com 3 pontos. Vocês veem que no Virgem não tem nenhum planeta. E no Capricórnio nós temos o Júpiter, que contam 2 pontos. Então, fazendo o balanceamento total, ela tem o Júpiter em Capricórnio com 2 pontos, o ascendente em Touro com 3 pontos. Um total de 5 pontos para esse elemento. Agora vamos falar sobre o elemento ar, começando com Saturno, que é 1 ponto no signo de Gêmeos, o Plutão com 1 ponto também no signo de Libra, Urano idem, em Libra com 1 ponto, a Vênus com 2 pontos em Aquário, o Sol com 3, também no signo de ar, meio do céu, idem 3 pontos para o ar em Aquário e Mercúrio com 2 pontos em Aquário. Vamos lá, a contagem total, Sol com 3 pontos, Mercúrio também em Aquário com 2, Vênus idem em Aquário com 2, meio de céu ainda em Aquário com 3, o Saturno em Gêmeos com 1 e Urano e Plutão ambos em Libra com 1. O total do ar é de 13 pontos, já dá para ver que 50% quase, né? Quase 50% do mapa é composto do elemento ar. Vamos agora finalizar com o elemento água. Vocês veem ali que no Câncer não tem nenhum planeta, tem o Nó e a Roda, mas nenhum planeta. No Escorpião também não tem nenhum planeta e idem, no Peixes é 0. Então a contagem total do elemento água é 0 pontos. Bom, temos então aqui um elemento que me parece em desequilíbrio, não é? A gente já sabe disso. Vamos então aos resultados. Nós temos aí em fogo 6 pontos, é um equilíbrio do fogo, podemos dizer que é a média mesmo. A terra também é bem equilibrada, 5 pontos. O ar com excesso, temos aí 13 pontos no ar e a água, evidentemente, com a falta. Contando todos, dá 24 pontos. A que conclusão a gente chega? Essa pessoa, eu conheço a pessoa, ela é uma pessoa com uma grande capacidade intelectual, tem uma linguagem, trabalha com meios de comunicação, trabalha com educação, ela se expressa muito bem, é uma pessoa que o tempo todo se disponibilizou para lidar com pessoas, ela oferece o que ela tem para as causas que ela milita, que é a causa da educação, é uma inovadora, é uma pessoa ar. Depois nós temos ali o fogo e a terra em equilíbrio, uma pessoa bastante segura de si, sabe se impor, sabe se colocar, tem o magnetismo do fogo,
tem a garra, a coragem de enfrentamento dos desafios e é uma boa realizadora. Ela tem os projetos dela realizados, praticamente todos foram muito bem sucedidos. Agora, o custo emocional dela, só ela sabe. Então, a questão toda é trazer um trabalho sobre a área emocional. Isso é fundamental, porque toda a vida dela pessoal ficou muito atrelada a essa prática o tempo todo de reflexões e de trocas, de atendimento dos outros, e ficou durante um bom tempo sacrificada. Com o passar do trabalho sobre si, com muita terapia, inclusive com a astrologia, ela foi construindo uma espécie de barreira que protegia o lado emocional dela. Ela conseguiu desenvolver, envolvendo-se bastante com todas as relações pessoais e íntimas, e ela usa estrategicamente toda a potencialidade dela do ar, que é saber se comunicar com as pessoas, inclusive sob forma íntima, para poder saber o que cada um espera dela e para também poder negociar para que ela seja atendida. Então vocês veem que esse é um belo exemplo da relação com o ar, uma pessoa que tem uma grande, vamos dizer, diferença entre o elemento ar e o elemento água. Agora vamos falar um pouquinho das casas. Vamos começar com as casas de fogo. Nós temos aqui a casa 1 com Saturno, a casa 5 com Plutão e Urano, a casa 9 com Júpiter, Vênus e o Sol, e as casas 1, 5 e 9 são casas relacionadas aos signos de fogo. Áries é o primeiro signo, equivale à primeira casa, a quinta casa equivale a Leão, quinto signo, e a nona casa ao nono signo, que é Sagitário. Então significa que nós temos alguém ali que tem uma quantidade imensa de planetas em casa de fogo. A gente não vai contar nenhum ascendente meio do céu, porque eles são uma casa em si, então nós vamos totalizar todas as contagens em 18 pontos. Então temos 10 pontos, mais do que a metade, nas casas de fogo. Isso para vocês é importante entender que a prática casa é um lugar no mapa da gente onde nós experimentamos, é uma zona de realizações e que nós então vamos adquirindo aquelas habilidades pela própria experiência da vida. Então ela foi realmente enfrentando todos os desafios e acabou realmente se tornando uma pessoa muito bem-sucedida, com o seu jeito próprio de ver o mundo, o seu jeito próprio de se relacionar. Isso a ajudou com o tempo a equilibrar aquele excesso de ar que ela tem no mapa. Agora vamos falar um pouquinho das casas de terra. Temos aqui a casa 2, que equivale a touro, ao signo de touro, segundo signo. Então, uma casa que está ligada a trabalho, ela não tem nenhum planeta. A casa 6, outra casa também de terra, associado às realizações, também não há nenhum planeta. E, finalmente, a casa 10, também uma casa de terra, equivale ao signo de Capricórnio, que é o 10º signo, ela tem Mercúrio. Então, contando, nós vamos contabilizar aqui um total de 2 pontos para a terra. Aqui tem um detalhe, porque a pessoa tendo o elemento terra em equilíbrio, ela realmente é muito trabalhadora, mas a realização dos projetos foram muito custosa, ela enfrentou bastante barreiras e teve que se dedicar bastante para perseverar e para continuar o projeto. Algumas mudanças tiveram que ser feitas para que elas pudessem continuar trabalhando exatamente com aquilo que ela mais amava, que era a educação. Vamos agora para as casas de ar, que são as casas 3, que tem relação com o signo de Gêmeos, o terceiro signo, a casa 7, ao 7º signo, que é Libra, e a casa 11, que tem relação com o signo de Aquário, que é o 11º signo. Na terceira casa, ela não tem nenhum planeta, só tem a Roda da Fortuna, mas que não conta. Na casa 7, ela tem Netuno, que conta enquanto planeta, a Lilith não conta, e na casa 11, que tem Quirón e Lua, nós vamos contar a Lua. Então, fazendo
total, Lua com 3 pontos em casas de ar, o Netuno com 1 ponto, totaliza 4. Aí tá ótimo, tem um certo equilíbrio, mas também ela já tem bastante ar suficiente para a gente poder dizer, tá, deixa as casas de ar já não fazem tanto estardalhaço. Ela tem um equilíbrio aí, mas também já tá bacana tendo tanto ar que no elemento, não é? Então agora finalmente vamos às casas de água, que são as casas 4, 8 e 12. A casa 4 equivale ao 4º signo, que é Câncer, não tem ninguém. A casa 8, que equivale ao 8º signo, que é Escorpião, lá tem Marte, tem um nodo que não conta, mas conta o Marte. E a casa 12, que equivale a Peixes, o último signo, o 12º signo, não tem ninguém também. Então a contagem total é de 2 pontos em casas de água, que mostra claramente aí que a água realmente não tem a compensação que nós pudéssemos imaginar. Então passa a ser um elemento mais difícil mesmo. Fazendo um cálculo aqui do somatório dos planetas, não conta ascendente e meio do céu, porque eles já são a ponta de uma determinada casa, isso nós vamos aprender depois, mas contam só os planetas. Temos no fogo 10 pontos, um excesso de fogo, que vai representar para a gente uma possibilidade ao longo da vida, com a experiência que ela tem, dela equilibrar aquele excesso de ar. Ela tem o fogo em equilíbrio enquanto elemento, mas nas casas nós passamos para um excesso. E esse excesso acaba dando a ela uma garra muito grande, sai do território da incerteza, da insegurança em si mesma, mas tudo isso sendo adquirido com a experiência de vida. A casa sempre é uma experiência de vida, nós vamos aprendendo, a vida vai nos ensinando, e a vida foi ensinando a essa pessoa que ela realmente era capaz de ultrapassar as barreiras e se impor diante das ideias e com as ideias que ela tinha em mente. A terra tem 2 pontos, tem uma falta de terra, e aí ela, enquanto elemento, ela é uma pessoa realmente muito produtiva, põe a mão na massa, não tem nenhum problema de realizar, mas ao longo da vida ela de fato teve que modificar alguns projetos, foi muito difícil levar adiante, ela teve algumas dificuldades práticas e que ao longo do tempo ela foi tendo que enfrentar, e ela usou praticamente toda a inteligência dela para superar esses problemas. O ar já está equilibrado aqui e também não precisa, temos lá o excesso no elemento, e as casas de água estão em falta. Então nós temos que aqui pensar que de fato era uma pessoa que tem que fazer um investimento grande para se proteger emocionalmente daquilo que ela é mais frágil. A sua vida pessoal foi muito custosa, ela abriu mão durante muito tempo do investimento na área afetiva e emocional por conta do trabalho, dos projetos e das realizações que ela fez. Então, com o passar da vida, ela se trabalhou. Essa é uma pessoa que teve realmente um investimento em terapias, um investimento em astrologia, em autoconhecimento, e no momento que ela resolveu se dedicar à construção da área pessoal e emocional, ela teve que realmente negociar com as outras coisas da vida, né? Hoje é uma pessoa que tem uma vida pessoal bastante bem sucedida, porém ela sempre fica atenta, porque se deixar, ela parte muito mais para a cabeça e as emoções ficam de lado. Então, é isso, temos aí um exemplo claro de como esses balanceamentos são importantes já desde o início, mas vejam bem, tem muita coisa pela frente, muito detalhe, as casas ainda vêm, nós vamos interpretar cada uma delas, mas só para vocês já de cara terem essa orientação quanto a esse equilíbrio de elementos e a posição dos planetas nas casas astrológicas. Fica um beijo para todos vocês.